Olá, meus amigos e minhas amigas. Está no ar mais um Backstage de eventos, o Backstage do Salas Brasil. Para mim é um prazer estar aqui apresentando mais esse programa e para você que de repente está assistindo o Backstage pela primeira vez, eu explico. O Backstage é uma proposta do Salas Brasil pela sua curiosidade de saber como funciona os bastidores das pessoas que trabalham nesse nosso setor. Ao longo dos tempos, a gente lá nos eventos, a gente sempre se perguntou como fazer para conversar com as pessoas, fazer com que elas, tentar dar um pouco mais de voz para elas, para que elas possam inspirar outras pessoas que ainda estão por criar os seus eventos ou de repente estão estudando a área, né? Então, estamos aí. O nosso programa de hoje vai falar de um setor que ainda no backstage a gente não falou. E se você, por acaso, é noivo ou noiva, ou está pensando em casar, ou de repente está pensando em fazer um evento para juntar os trapos, quer dar um empurrãozinho naquele seu namorado que não quer fazer, não quer tornar de você uma esposa linda e maravilhosa, chegou o seu dia. Então, Ana, a gente já teve uma conversinha nos bastidores, eu acho que vai ser uma conversa deliciosa. Primeiro, quero te agradecer por você ter saído lá da Casa Amarela, ter vindo nos visitar, dar essa entrevista, na verdade, esse bate-papo conosco. Muito obrigado pela sua presença. E, como já é de costume, eu vou te fazer uma pergunta provocativa, tá? Eu ia perguntar, você tem final de semana? Não, mas não vou perguntar isso. Eu quero saber assim, você é feliz trabalhando com casamento? Bora, boa pergunta. Primeiro eu quero super agradecer, estou muito feliz de estar aqui. É um prazer, eu acho que poder falar daquilo que a gente ama, já começando a responder a sua pergunta. Mas eu acho muito legal também a proposta do Backstage, que é poder trazer um pouco desse universo que é tão rico e cheio de história e muita coisa para contar. É desafiador trabalhar no mundo de eventos, seja ele qual for, mas ao mesmo tempo eu acho que rende muitas histórias e eu acho que um podcast falando sobre isso com certeza foi uma boa ideia. Ah, Eu amo trabalhar com casamento. Eu acho que, na verdade, inclusive tinha no roteiro que eu recebi aqui essa pergunta: como você começou, né? E quando eu era pequenininha, assim, cara, bem pequena, minha mãe falava assim: o que que você queria fazer, né? E aí a gente foi pra Disney uma vez e ela falou: escolhe o que você quiser de presente. Tinha a loja inteira, eu fui lá e escolhi um livro que tinha todos os beijos de casamento da Disney. Eu tenho esse livro até hoje, tinha tipo, sei lá, 6 anos. E aí, no meu processo do terceiro colegial, o que que você vai fazer? E eu não sabia, tipo, bem geminiana, sempre na dúvida e tal. Ela falou: ah, fala umas profissões e eu vou encontrar pessoas que você que trabalhem dentro dessas áreas para que você conheça um pouco dessa realidade no dia a dia. Falei: ai, quero ser chefe de cozinha. Chego eu na cozinha com uma unha desse tamanho, cilhão, né, cabelão. Aí o cara já olhou pra mim e falou: cara, não vai dar pra passar esmalte, não dá pra passar maquiagem, esse cabelo vai sempre estar preso numa negócio. Eu que não sei cortar nenhuma cebola. Falei: gente, não quero trabalhar numa cozinha, não é isso que eu quero. E assim foi indo, em agência de publicidade, em escritório de advocacia, e fui descobrindo que não era nada daquilo. E minha mãe me levou numa assessora de casamento que chamava Rosa Maciel, que chama Rosa Maciel, que trabalha até hoje também com isso, e era um escritório ali no Higienópolis, todo branco de vidro, e tudo era muito maravilhoso. E ela falou: cara, eu vou te apresentar esse mundo. E ela começou a contar sobre como era esse universo, e eu fui mega me encantando. E ela falou: ah, você topa vir um dia para você fazer um casamento e entender como é essa experiência na prática? Eu falei: claro. Fui lá, né? Cheguei no casamento, nunca vou esquecer, num espaço que tem perto do Parque Vila Lobos, aqui em São Paulo. E aí eu tinha uma única função. Primeiro que eu estava me achando com aquele radinho assim, achava o auge do chique, entendeu? Hoje tenho vontade de tacar longe, mas naquela época eu estava achando um luxo. Eu tinha uma única função, que era abrir a porta do carro e ajudar a noiva a descer. Cara, a noiva foge. Foge. Na hora que fala assim: Ana, pode ajudar a noiva a descer no radinho. Fui abrir assim, ela pediu pro motorista acelerar, que ela deu uma crise de pânico. E ela saiu correndo, cara. Eu só lembro eu correndo no meio da na rua, avenida. ela. Saiu no carro, né, e a gente saindo correndo atrás dela do carro, assim, desesperadas. Aí tinha um farol, exato, tinha um farol, a gente entrou, a Rosa impecável, sentou do lado dela, acalmou a noiva, falou: cara, tá tudo bem, né. Aí a gente foi dando a volta com o carro, ela voltou, casou, tudo certo, maravilhoso. Mas aquela hora eu falei: cara, que máximo, eu quero trabalhar com isso, entendeu? Achei o máximo. E lá se vão 10 anos, então, respondendo essa pergunta, eu gosto bastante do que eu faço. Porra, essa primeira sua experiência sua foi
demais, né, para poder conseguir Entender. entender. Aí eu quero saber assim, me conta, essa não foi sua primeira experiência profissional, né? Você começou um pouco antes, tal, fazendo ali quando você trabalhou em agência, tentando se entender. E antes, assim, como era você dentro das empresas que você trabalhava? Na verdade, eu sempre tive um caminho que era muito foi muito deixando de ser levada de uma certa forma. Então, na verdade, comecei a trabalhar com 16 anos, assim, e era sempre muito meu pai trabalha com arte, então eu trabalhava em galerias de arte, depois eu fui trabalhar, no Instituto de Pesquisa de Mercado para entender um pouco mais sobre comportamento, e que não deixa também de ser um evento, então organizar os focus groups, então entender como é que era aquela produção, lidar com o consumidor, então era uma coisa muito legal, atendendo marcas como Rede Globo, Ambev, Boticário, então era bem interessante o processo. E depois disso eu fui trabalhar numa agência que atendia a Nike, então a gente fazia muitos eventos voltado para running mesmo, então era uma época que o Brasil Sim. estava recebendo muito investimento para poder aumentar a demanda aí, de mulheres dentro do esporte, e era uma época que estava a Copa e Olimpíadas aqui, então foi uma época muito positiva de trabalhar com essa frente. E aí tinha o Nike Run Club, então foi um desafio bem legal, que a gente trazia os lançamentos para cá, então Show. era super, divertido, mas sempre atrelado ao casamento. Então o casamento ele sempre foi, o meu freela de final de semana, então sempre trabalhei durante a semana Ah, nos legal. lugares, e casamento estava ali comigo sempre, assim, sabe? Então, você me contava ali sobre esse seu híbrido, né? De você fazer, Uhum. antes até de falar da tua passagem agora na Casa Amarela, de Aham. uma pegada um pouco diferente, mas eu quero entender como é a Ana produtora, né? Aham, Eu quero saber como é que são as noivas. Tenho uma curiosidade de saber, porque assim, eu reputo que trabalhar com esse mercado é, é um desafio ainda maior do mercado corporativo uhum, que a gente trabalha, né? Tem toda uma história de planejamento, tem toda uma história por trás uhum. do casamento da qual você participa, né? Mas eu quero saber assim, o teu perfil é mais planejar o casamento para que ele saia tudo certinho, ou essa coisa mais da noiva, de ciceronear? Você já fez os dois papéis? O Sim, que você gosta mais de eu fazer? acho que é importante você testar, né, eu acho que quando você tá no momento de entender o que você efetivamente quer, eu acho que ainda mais hoje, né, a gente tem muitas possibilidades, então foi importante eu testar. E aí eu vi que, cara, eu não era a pessoa que está ali no dia a dia com a noiva na questão do planejamento, mas eu era a pessoa que, meu, gostava de uma produção, então até hoje, né. Então eu tenho uma super parceira minha, que é a Adriana Bicudo, que é uma assessora, então ela organiza, planeja tudo e eu sou como se fosse o braço direito dela, então eu vou lá e toco essa produção no dia, então faz o evento acontecer. Então tirar do papel tudo aquilo que foi planejado. Mas ambas as partes têm muitos desafios, porque a grande diferença do corporativo para o casamento, que o corporativo, não que você possa errar, né, mas você tem uma margem ali que é mais aceitável se algo dar errado. Você vai pegar um evento, vai sentar, vai entender os seus aprendizados nisso e falar: "Cara, no próximo a gente vai fazer diferente". No casamento eu não tenho o próximo, eu tenho um dia só. Tenho um dia só, eu tenho que lidar com muitas emoções, então eu tenho a emoção da noiva que tá nervosa, eu tenho o noivo que tá ali, eu tenho as famílias que muitas vezes podem super se dar bem, como podem não se dar bem, tenho 1000 convidados, eu tenho aquelas noivas que às vezes são tímidas e não sabem lidar com tanta atenção, eu tenho aquelas noivas que também estão super tranquilas no processo, tem protocolos ou não tem protocolos, então são tantas variáveis que vai depender muito da história de cada casal. Então, definitivamente, cada casamento é muito único dentro do seu processo. E eu acho que isso que traz aquilo que é gostoso, porque é emocionante, você se envolve em uma história, existe, é isso, a emoção, que às vezes é diferente de um universo mais corporativo, assim, que você pode ter a empolgação de estar fazendo um projeto muito legal, mas às vezes você não tem envolvimento emocional dentro daquele cenário, sabe? Então, eu acho que isso é o que mais diferencia em questão de desafios mesmo, sabe? Entendi, mas assim, ó, tocar, que você falou aí uma hora assim, não, de tocar realmente o casamento. Essa parte de backstage, mais Uhum. administrativa, de lidar com o fornecedor, de lidar com os momentos, com a hora certa, com saber os times, e principalmente isso, porque assim, você não faz, não trabalha na criação, no desenvolvimento também, né? Uhum. Mas assim, eu quero saber quem lidar no dia a dia ali com o fornecedor, o cara que nem você estava falando ali, né? O cara das flores, o cara do áudio, o cara do vídeo, o cara não sei o Total. que e tal, né? O que que a gente tem muito dentro desse cenário, né, dentro desse meio também existe uma questão muito de afinidades entre os fornecedores, então a assessora principal, ela sempre vai entender um pouco do perfil do que essa noiva está buscando.
Então eu tenho diferentes estilos de casamento. Então eu vou ter um casamento que ele vai ser, algo mais moderno, ele quer ser mais algo tradicional, e isso impacta também até na escolha do fornecedor que eu vou querer estar dentro desse time. Ah, sim. É muito importante você ter um fornecedor redondo, isso faz toda a diferença para quem está produzindo mesmo o evento. Porque normalmente tem casamentos que a gente acaba tendo aí de, até 30 fornecedores envolvidos, né, então muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Se eu tenho um time que ele é redondo no sentido de já funcionar bem, né, de ter o planejamento prévio muito claro e estabelecido, o que cada pessoa vai entregar aí em cada momento que isso vai ser entregue, isso com certeza no dia da produção, nesse backstage ali, ele acaba funcionando e fluindo de uma forma muito mais leve. É claro, né, a gente está falando de evento, eventualidade, então com certeza a gente vai encontrar sempre desafios dentro desse processo, mas ao mesmo tempo quando eu tenho um time de fornecedor que é parceiro e muitas vezes como esses fornecedores eles se repetem nos eventos, acaba criando uma relação de parceria que um socorre o outro, um ajuda o outro. Então, poxa, já aconteceu assim, de estar ali na cerimônia montada, tudo certo, o tempo estava limpo e era no ar livre e tipo, fecha tudo. Então assim, o que você faz, sabe? O sonho da noiva é casar lá fora, mas vai cair o mundo, só que eu tenho 30 Tem minutos para chegar plano B. cozinhando, sabe? Só que às vezes eu não consigo montar aquele plano em 30 minutos. E é isso, nessa hora não tem quem é decorador, quem é assessoria, quem é de música, todo mundo se ajuda porque tá todo mundo em prol do casamento ali que para fazer acontecer. Então, assim, já vi muitas vezes assim, putz, pega cada um arranjo, leva de novo, põe para dentro e faz o negócio acontecer, sabe? Sei. Então, eu acho que existe um pouco desse sentimento meio de família dentro do mercado de casamento, que também é muito de ajudar um ao outro. Até porque as equipes, elas acabam às vezes repetindo Isso que eu muito ia falar. Você o tem processo. uma confiança Uhum, nos seus parceiros e tal, né? total. Aham. Quero entender uma coisa curiosa, assim, né? Porque eu fico imaginando os vários targets de noivas, os vários tipos de budgets que esses noivos têm, tal, tudo, né? Então, você se sente uma especialista ou você ou vocês lá, em descobrir os budgets, os targets das noivas para não frustrar? Porque eu sei que você já me falou um pouco, né? A gente não pode frustrar nunca uma noiva, então temos que identificar perfis, né? Uhum. E falar de experiência, que hoje se fala muito, etc, né? Eu queria que você falasse um pouco como se identifica uma noiva no primeiro contato, vai. Como é o primeiro contato nos mundos de hoje? É muito louco, porque na verdade a noiva, quando ela se torna noiva, ela não tem noção desse mundo. É como se, tipo, sei lá, eu fosse pro Japão, eu nunca tinha pensado em ir pro Japão, eu preciso começar a ler, estudar, senão eu vou chegar lá e vou ficar perdida nesse meio, sabe? Vou Então, casar, pum. exato, tipo, poxa, eu nunca pensei nisso. Ou, sei lá, o máximo que eu pensava, às vezes, é uma questão de ver vestido. Então, por exemplo, até na Casa Amarela, a gente tem muitas noivas que ainda não são noivas e que nos seguem, e quando elas se tornam noivas, elas falam, nossa, finalmente eu vou poder ver o meu vestido aí. Porque ele acaba sendo um ícone, né, o vestido ali de noiva. Só que tudo que envolve um casamento, ou tudo que traz ali todas as possibilidades, que hoje eu tenho 1,5 milhão, é aquilo que eu estava te explicando. O casamento mudou muito. Então, não necessariamente precisa ser uma igreja, um salão, com o padre ou com o rabino ali, né? Eu tenho 1,5 milhão de cenários. Eu posso fazer no campo, na praia, em São Paulo, fora de São Paulo, posso casar com 2 pessoas só, fazer um casamento para 500 pessoas. São tantas variáveis que essa noiva, ela precisa entender o que ela quer. Dentro do que ela entende o que ela quer, às vezes ela vai entender as referências que ela tem perto dela. São os casamentos que ela conhece, os casamentos que ela já foi. Então, poxa, eu já fui num casamento que era, putz, no campo, adorei, eu acho que é isso. Só que às vezes no processo ela vai se entendendo que não, eu sou uma noiva muito mais praia, eu acho que isso vai fazer muito mais sentido pra mim. E ao mesmo tempo, existe uma questão de posicionamento mesmo de marca dentro desse meio, sabe? Então, existem aí, inclusive, os blogs de casamento, que inclusive já trabalhei em um dos blogs também, que são super fortes no segmento, mas que acabam ajudando a orientar essa noiva no sentido até de De quais tomada de são os, decisão. de quais são os budgets mesmo, sabe? Então, eu tenho blogs que eles são posicionados mais para um público. Eu tenho um blog que ele vai falar com uma noiva que às vezes é mais do interior e tá querendo gastar um pouco menos. Eu tenho blogs que vão falar com noivas que são mais novas. Então, tudo isso, de uma certa forma, impacta ali dentro do budget e a própria noiva vai se descobrindo e vai entendendo. Sempre existe, no momento inicial, um choque, porque a noiva não conhece nada, então ela começa a pedir orçamentos e ela começa a entender quanto custa casar. E não é uma coisa barata, mesmo que eu tô falando de um casamento que tenha um low budget, né? Então a gente consegue, porque isso que eu estava falando. Hoje, por exemplo,
os campos que a gente tinha de flores na pandemia, eles tiveram que parar de produzir flor para poder produzir alimento, porque assim eles iam se manter, ainda hoje não voltaram a produzir as flores na quantidade que eles produziam. Então, Então, flor é uma coisa que rareou mesmo, né? E total, encareceu porque ficou raro, é isso? total, exato, porque hoje eu tenho menos produção. Então, quando eu falo de casa amarela de vestido de noiva, poxa, a gente foi impactado tanto na linha de produção que a agulha que era feita na China não chega na Espanha para que a Yolan Cris possa costurar uma seda. Então, isso tudo impacta diretamente no produto que vai chegar para mim aqui no final. E tudo isso encarece o processo, sabe? Então, ainda mais a gente que fala de importação que vem em euro, assim, né? E nossa moeda não tá valendo. Então, de fato, ficou mais caro casar, né? Dentro desse processo de pandemia. Tá É, vendo um entendimento do noivo? Você que entrou nesse assunto, é, não era para entrar, tá? não, Combina. total, total. Tá vendo? Acho que é isso. Não, eu vou perguntar. Tá vendo o entendimento do noivo? Porque eu vou fazer um paralelo com outros mercados. Todos nós de eventos tivemos que brecar os eventos e postergar os eventos, né? Aham, aham. Então, as empresas, de certa forma, algumas tiveram que reter o que já tinha sido gasto, o que já tinha sido pago, Sim. para deixar para depois, né? Aconteceu no mercado de eventos tradicionais corporativos, aconteceu no mercado também de casamento e etc. tal, né? O que você está me falando está me levando a pensar. E aí eu vou te dar já um cenário que eu não sei se você sabe. O corporativo rapidamente se acomodou Uhum. na parceria com quem se ele já tivesse pago, de repente, parte do evento dele, houve uma acomodação, houve uma conversa. Eu não lembro, dentro do Salas Brasil, de ter tido problemas sequer com nenhum cliente que tivesse não tivesse entendido alguma circunstância. Ah, aumentou isso, aumentou aquilo. Vou dar um exemplo, alimentos, bebidas. Uhum. Tivemos um aumento em alimentos e bebidas. Então, o cara tinha contratado, às vezes, um serviço de brunch ou um serviço de coffee e esses valores sofreram mudança, né? As empresas, de certa maneira, elas entenderam, sabe? Houve uma acomodação, até muito mais do que eu imaginava. Quero saber do teu mercado, porque assim, os noivos, eles, sei lá, quantos por cento que aumentou um casamento antes da pandemia e pós-pandemia? Então, os noivos estão conseguindo entender, tá havendo algum tipo de problema no do relacionamento com o fornecedor, que são vocês com o noivo, ou não? Eu acho que, na verdade, o que que acontece? Bem ou mal, a gente acaba aquilo que eu falei, eu vou falar acho que várias vezes, mas a gente lida com uma coisa que é muito sonho, né? Então, na verdade, às vezes é aquela menina que sonhou muito tempo por aquilo, e às vezes ela tá disposta a entrar dentro desse processo de aumento, então ela entende e aceita. Existe sim um perfil de negociação muito maior, e eu não digo só isso, né, baseado em Casa Amarela, mas em todos os outros empresas e parceiros que eu conheço. Então, existe uma noiva que ela vai querer uma boa negociação e ela vai querer entender o que que ela consegue para poder fazer esse sonho se tornar real, sabe? Eu acho que existe também uma questão de hoje pesar aquilo que é mais relevante para ela dentro de um cenário, porque é isso, eu tenho muitos fornecedores para contratar dentro desse cenário. E houve uma questão também de, por exemplo, dentro do processo de pandemia, quando a gente começou a fazer os reajustes, né, de casamentos e tudo mais, eu precisava, essa noiva, sei lá, ela estava ali, ela tinha em torno de 30 fornecedores. Eu precisava encontrar uma data onde os 30 fornecedores estariam disponíveis para ela. Então, hoje, eu acabo não tendo mais, e essa era a grande dificuldade das assessoras. Agenda. Agenda, porque às vezes o fotógrafo tinha data, mas a decoração não tinha data. E eu, como noiva, às vezes eu não quero abrir mão, ou de um ou de outro. Então, começou a ter uma certa escassez também dos fornecedores terem disponibilidade de data. É até o que Estamos eles... falando de quanto tempo para frente? Então a gente tem, assim, por exemplo, Um, noivas 2 anos? Quanto? mais ou menos, quando começou ali a pandemia, as pessoas começaram a remarcar, tem gente que remarcou para 2 anos, sabe. Tem casamentos que estão acontecendo agora que foram agendados a primeira vez há 4 anos atrás, 3 anos atrás, sabe. Então, na verdade, que vão acontecer. Por sorte dos noivos, do noivo. Não, né, entende tudo, fortalece. Mas, ao mesmo tempo, o sentimento que eu vejo das pessoas que estão casando agora e que esperaram todo esse tempo, que passaram por tudo isso, existe, eu acho que um sentimento de: "Poxa, foi difícil, não foi fácil", eu acho que foi desgastante para ambos os lados, tanto para fornecedor quanto para cliente, mas ao mesmo Foi ou está tempo sendo? eu acho que o processo de remanejar Ah, datas foi, foi. aconteceu. Agora está sendo um processo de, Entrega. tipo, de entregar, que aí o cliente ele não entra tanto, é muito mais o fornecedor em questão de caixa, de saber se organizar financeiramente para poder entregar aquilo sem ter um prejuízo tão grande, sabe? Que vai prejuízo, vai ter.
com certeza, porque na verdade quem não soube, acho que aí negociar ou às vezes não esperava que os preços fossem aumentar tanto, com certeza sente. Então por isso é um Mas equilíbrio. nada sobrevive a 2 anos de paradeira, né? É muito É muito difícil. difícil. E é isso que eu Muito falei, difícil. tudo ficou E aí muito eu ia mais te caro. perguntar, o Bom Senso Futebol Clube entra em jogo? Porque, cara, se você é uma noiva nananana, e quiser bater no teu fornecedor, você não vai casar. Total. Né, você sente que o bom senso entra, porque no mercado corporativo o bom senso entra Uhum. até antes mesmo de precisar entrar. É a experiência que a gente está sentindo, né? Aham. Quero saber desse Coisa que a gente sempre caso a fala, caso, né, é meu? muito caso a Muito caso a caso, e é caso. muito a forma como se fala, tanto o fornecedor com o cliente, quanto o cliente com o fornecedor. Às vezes aquela noiva ela tem razão no que ela tá dizendo, mas às vezes ela não soube se expressar ou não houve uma questão de ceder, sabe. Mas eu escuto, graças a Deus, muito mais histórias positivas do que negativas dentro desse processo. Mas cases, né, então eu acho que fornecedores que são duros e noivas que são duras, eu acho que vai sempre existir, É, independente da situação. nós temos uma advogada aqui, doutora Cláudia Mello, um abraço, doutora. Fazer um merchanzinho dela. Um beijo, doutor. Quando acontece, nessa pandemia aconteceu algum tipo de senão de problema e a gente ia constar, ela falou assim, cara, pandemia ainda não tem jurisprudência, não tem não sei o que lá, conversa, é diálogo, É não de tem exaustiva de diálogo. Meu, não dá, segura, é diálogo. Então, isso serve para todos nós, né, aham. que estamos voltando e tal, né? E o mercado de vocês tem algumas coisas, tem o negócio das flores, oh, é terrível, quem vai imaginar, né? Quem imaginar, E aí, né? por exemplo, às vezes eu tenho, sei lá, a flor, a noiva queria porque queria determinada flor. Cara, não tem mais essa flor, não tem, não existe a espécie, ou tipo, não tá sendo Sumi. plantado. E aí não adianta bater o pé, assim, é entender o processo também, sabe? Porque na verdade a gente vai te oferecer outras coisas. Teve épocas ali que os decoradores estavam usando frutas para decorar. E aí ia, tipo, da criatividade, você explorar outros recursos para conseguir entregar. Então, eu acho que é muito bom senso de ambos os lados e fazer aquilo dar certo. E o que eu acho muito é que, assim, você tem que ser um fornecedor do sim e tem que ser uma noiva do sim. O que que quer dizer isso? Cara, Do não você sim. do sim. Porque não posso ser aquela noiva que liga e o cara já fala: "Ah, não, não posso". Tipo, tenta, Ah, vamos ver o não, que a gente meu, consegue isso fazer. E da mesma forma a noiva, não pode dizer: "Ah, não, não vou fazer isso porque não tá no meu contrato". Cara, não, tenta, por quê? O fotógrafo tá ali, ele vai te entregar as fotos do seu casamento? Ele vai, ele foi contratado pra isso, ele é profissional, ele vai te entregar. Mas sabe a foto, aquela foto que vai ser tipo, meu, que você vai colocar no seu tá. porta-retrato, ele não vai estar com punch, com brilho no olho pra te entregar aquilo que você foi tão pentelho às vezes com ele, que tipo, cara, vai faltar aquela vontade de estar ali e fazer. Ele vai entregar, ele vai fazer. Só que se você facilita o processo, eu acho que todo mundo trabalha mais feliz e aquela vibe fica muito melhor e você tem resultados em É, todas as frentes muito nossa, isso é melhores, muito sabe. verdade. Então eu Isso é acho que muito, tem que ser sim dos 2 lados, entendeu. isso é muito verdade. E fala assim, eu quero saber um pouco de você. O que te faz, o que faz mais sentido para você Uhum. trabalhar ali hoje? Né, porque eu quero depois que você conta um pouco o que faz a Casa Amarela, que é bem Aham, peculiar, é. né? Para quem não é do segmento. Ou tá ali com a mão na massa, junto com a noiva, tá tudo, porque você faz as duas coisas. Você gosta mais de vestir a roupa da frila e ir lá Aham. fazer o negócio, tá tudo, ou de fazer o É. trabalho lá na Casa Eu Amarela? acho que eu encontrei uma equação que acaba juntando um pouco dos 2 universos que me fazem feliz, assim, sabe. Então eu acho que eu consigo estar dentro do processo de casamento num momento que é muito especial com a Casa Amarela, que é a escolha do vestido de noiva, então, que é emocionante, que é legal, que acaba sendo um ícone pra mulher, então todo esse processo eu acho que é muito bacana. Ah, depois você conta como é isso aí. Ah, me conto, Conta, muito ai, legal, eu amo. moço. Então acho que isso é gostoso. E os eventos que envolvem também a Casa Amarela, pensando num olhar corporativo agora, então produzir um desfile, fazer, ações, né, para o próprio mercado, fazer ações para as noivas, trazer uma nova coleção. Então tudo isso eu acho que me brilha muito os olhos, então lá eu trabalho como PR da marca na frente do relacionamento com os stakeholders e também das produções dos projetos, então isso para mim é muito legal, mas ao mesmo tempo também tá ali no dia a dia, com a noiva, né, dentro do final de semana com uma equipe legal, pra mim, eu não sei você, mas pra mim quando eu tô com uma equipe legal e, tipo, um projeto interessante, eu acho que isso que brilha meus olhos, sabe, independente Com de qual certeza, papel que você vai estar assumindo ali dentro daquela função, sabe? sim. E é assim, agora vestindo mais o chapéu da Casa Amarela, Aham. a gente falava um pouco ali do budget, um pouco de target também e tal, né? Você me contava ali um pouquinho dessa história quero entender a experiência da noiva quando Uhum, chega lá. uhum. Fala um pouco da Casa Amarela primeiro. O que Super. faz?
Uhum. a Casa Amarela? A Casa Amarela é uma empresa familiar que tem aí em torno de 25 anos já, que foi fundada pela Valéria Bresciani, e que a Valéria faz justamente esse processo de curadoria. Então hoje ela vai para fora, então ela vai para Espanha, para os Estados Unidos, entende os estilistas que fazem sentido para trazer para o Brasil. Então a gente consegue ter toda a moda internacional dentro da Casa Amarela com diferentes perfis. Então eu tenho desde uma noiva que vai ser mais boho, inclusive o perfil boho, de noiva boho, não sei se você sabe o que é boho. Sei que é bom, porque eu Tá, tenho tá, filha de tá. 16 anos. Eita, tá online, Ah, você arrasou. Então, muito do borro a gente trouxe muito forte pra cá, porque era um perfil que não tinha muito. Então, a Eolan Cris, que é essa estilista que a gente traz, que é uma das principais marcas que a gente representa aqui no Brasil, ela tem muito desse mix de texturas, de rendas, de muita personalidade, de uma certa sensualidade também que a gente traz pra noiva. E ao mesmo tempo eu tenho a Rosa Clará, que também é uma outra marca que a gente tem franquia aqui no Brasil, que é uma coisa mais clássica, que é mais tradicional, que tem muito mais tecnologia de tecido. Então, ela tem pontos de vista diferentes. Então, a gente consegue circular aí em estilos diferentes de noiva. Eu não vou atender só a noiva que está buscando um casamento no campo. Eu posso buscar a que está no campo, no destination, na praia, na cidade, um casamento pequeno, um casamentão. Aquela que vai casar até com... vai usar vários vestidos, né? Que hoje a gente tem esse cenário também. ah, é? Vai casar várias vezes, assim, com o mesmo noivo, vai casar várias vezes. Vai fazer, na cidade, depois no campo, depois vai fazer no Puta. destination. Mara, adoro essas frentes, né? Maravilhoso. Então, a Casa Amarela O que faz que é essa um curadoria. casamento destination? ele escolhe um ponto e É vai? isso, ele escolhe, então, por exemplo, eu vou para casar no Caribe. Então, tem empresas hoje que são especializadas nisso, então elas te ajudam Destination faz a experiência de todo, de todos os desde convidados. que sai daqui até lá e tal. Eu, particularmente, Como vai os convidados. tudo. Eu, particularmente, acho muito legal a experiência de Destination Wedding, porque você consegue estender a sua experiência como noiva, né? Porque é um valor caro, independente se for no Brasil, se for fora, às vezes fora até você consegue coisas mais acessíveis, dependendo, né, de quando você coloca mesmo no papel. Sim, Só sim. que fora, por exemplo, você vai levar aí, sei lá, 30, 40, 30 a 100 convidados para fora, e às vezes o fora, tá, pode ser eu morando em São Paulo e vou casar em Trancoso. E as pessoas se programam para ir, então acaba sendo uma viagem. Então acaba tendo o pré-wedding, então as pessoas vão lá e vai ter um luau, depois vai ter um jantar. E o que acontece? As pessoas vão se aquecendo em questão de relacionamento dentro desses eventos prévios. Então, quando chega no casamento, as duas famílias já estão super próximas, os amigos já são amigos. Então, você entra numa festa onde as pessoas se conhecem muito mais e o seu casamento, em vez de durar uma noite, ele acaba durando aí no mínimo 3 dias, num pré-wedding, um casamento e no domingo o dia da fofoca, do brunch, aí senta todo mundo fofoca. Você viu quem pegou não sei quem, o que aconteceu, Aquele tio bêbado. caiu, nossa, quebrou a cara, sempre tem os babados, sabe assim? Sei. Então eu acho que o Destination ele é um perfil muito gostoso. E que é um momento que também essa noiva vai ter ali a roupa que ela vai usar no jantar, às vezes ela vai fazer um passeio de barco, ela tem uma outra roupa, às vezes ela vai ter um brunch, ela vai ter uma outra roupa, e o vestido do casamento, sabe? Sei. Show. Então tem tudo, tem 1000 possibilidades. E aí, continua falando um pouco da experiência. Eu quero saber Pô, a mulher fala tanto, rapaz, não fala. E aí. Da experiência da Casa Amarela, que você queria saber, não é? Porque eu não posso dizer se já me contou, mas eu descobri ali aquela história lá que foi maravilhoso. O que Um acontece? momento, sabe? Aquele momentinho lá. Vou Sei. contar, boa. Conta. Ele tá reclamando que eu falo muito, entendeu? Mas é o quê? São coisas legais, diferentes. Tô zoando. O que Tá ótimo. acontece? Vamos lá, a experiência ela faz muito parte do processo. É diferente eu escolher um vestido para uma festa, para uma formatura, por sei lá, ser madrinha de casamento, para um vestido de noiva. Ele é uma experiência que todo o processo ele acaba sendo muito mais envolvente. Então eu quero levar minha madrinha, minha mãe, minha irmã para sentar ali no sofá, para poder ver o vestido, que rola aquela emoção. Então existe uma certa expectativa dentro desse processo. É o processo de compra? Oi? É essa jornada da noiva de compra. Então, nesse momento da visita é o momento que ela vai decidir se vai comprar? Só para eu Isso. entender. Normalmente o que acontece, né? Ela é uma das segundas coisas que ela vê, então normalmente ela fecha a assessoria, depois ela vai fechar o espaço do casamento dela, que acaba interferindo no vestido, porque às vezes ela tá casando na praia, então ela não vai pegar um vestido mega princesa estruturado, sabe? Que ali não vai fazer sentido com aquele cenário. Então normalmente assessoria, data do Primeiro casamento assessoria, espaço, e espaço. E aí depois ela já vem pro vestido. vestido. Porque às vezes o vestido, ou se ela for fazer um sob medida, ele vai demorar tempo. Se ela for fazer na Casa Amarela, por mais que a gente trabalhe, né, com os vestidos ali, a gente vai pedir às vezes a importação e vai ter a personalização do vestido dela. Então ela precisa de um tempo para poder estruturar.
E Mas aí todo o resto é depois, né? Porque o depois vai vir espaço aí tem decoração, na... buffet, coisas do tipo. É, Então ela tá, começa a andar por aí. tá bom. E aí, então, essa noiva, ela chega dentro da loja, ela tem uma consultora, que essa consultora, ela é formada em moda, ela passa por toda uma experiência, ela entende de todas as marcas, entende de biotipo, entende de casamento, e ela é apta a poder, de fato, trazer uma consultoria para essa noiva. Então, o que que ela tá buscando, né? Então, assim, poxa, deixa eu entender um pouco mais sobre você, porque tem noivas que batem lá e que falam assim, cara, eu não tenho... A minha própria irmã, por exemplo, foi lá semana passada, ela falou assim, não sei, não tenho noção do que eu quero, não tenho noção do que eu acho legal, do que eu não acho, às vezes nunca colocou um vestido de noiva, né, que é a grande realidade, então não sabe. Então essa consultora, ela vai muito entendendo e extraindo um pouco de informação, de entender um pouco da história desse casal, o que que ela gosta, o que que é importante para ela. Então às vezes é isso, tem algum tipo de crença, então tem alguma coisa que eu possa mostrar ou não posso mostrar, eu tenho uma família mais tradicional ou não. Tudo ela vai extraindo muito num papo muito leve, sabe? E entendendo também quem são as acompanhantes, que isso é importante. Entender quem que é a mãe, quem que é a sogra, quem que é a... Aí onde é isso aí? Numa sala? Isso, ela entra na loja, então ela vai depois para o provador dela. No provador dela, ela tem lugares onde vai sentar as acompanhantes e tem o lugar onde ela vai se trocar. E tem tudo, gente. Tem cortina assim, aí fecha a cortina assim. Tarará. Aí ela foi lá e colocou o vestido. Aí abre a cortina e é muito engraçado, porque você vê na hora a reação das pessoas. Então, a hora que é o vestido assim, que as pessoas dão, fala, nossa, que lindo! E aí tem uma hora que ela, ah, legal. Nossa, então, tipo assim, é bem... E aí você vê que as pessoas falam assim, ah, e tem umas mães sinceronas que falam assim, nossa, não gostei, vamos colocar Ah, outro. você ficou gorda nesse vestido. Daí tem cada história que a É. gente vê no provador que é muito loucura. Mas ao mesmo tempo tem esse processo muito, tipo, dela se conhecendo, entender. E, cara, é muito louco, porque as consultoras é um olho que, assim, e elas brincam até entre elas. Tipo, entra a noiva na porta, elas não falaram nada. Ela fala assim: ah, o vestido dela vai ser aquele. Cara, é aquele vestido, não sei. Puta É um merda. negócio surreal. Tipo assim, o da minha irmã foi assim também. Entrou e falou, vai ser aquele vestido. E aí experimenta vários e coloca no final e dá certo. E aí, no processo dessa experiência, o que acontece? Elas vão conversando, são 3 horas de atendimento normalmente, e vai conversando, e aí nesse processo fala assim: nossa, você já tem ideia da sua cerimônia, como vai ser, quando você vai, que música que você vai querer entrar. Aí ela fala: ai, quero entrar com A Thousand Years, que é uma música mega famosa, todo mundo Ah, pede. sei. Aí na hora que ela tá com o vestido, que ela entende que pode ser o vestido dela, começa a tocar essa música. Então aí vira aquele momento de Nossa, eu emoção, imagino. e aí todo mundo se emociona, e chora, e vem champanhe, e vem lencinhos, e aí encontrou o vestido dos sonhos. Então é mais ou menos isso. Espetacular. Muito bom, né? E, e, e aí, assim, eu queria ter o olhar, como é que vocês estão imaginando os próximos momentos? Eu já entendi que a pandemia causou um Uhum, desafio. Você quer falar um pouco disso? Só para a gente se situar, né? Eh, as pessoas imaginam assim, nós passamos por um momento de pandemia, o nosso setor foi severamente atingido, uhum. né? E estamos saindo da pandemia. Saindo da pandemia significa mercado melhorando, as pessoas voltando a consumir, etc. Tal. Me parece que no mundo de vocês a coisa, principalmente para a cadeia, né, Uhum, funciona um pouco, andou um pouco de lado com as dificuldades, com os desafios, vamos assim dizer, uhum, uhum. da entrega do produto, né? É isso? É a Isso, entrega acaba por tendo matéria-prima, preço. eu acho que acaba tendo um problema desse momento de entrega, mas esse ano, por tudo que eu tenho conversado com uma série de fornecedores, esse ano eles já conseguem entregar todos esses casamentos que vieram das remarcações, porque esses que estão sendo os maiores problemas, né, na verdade esses contratos que têm um valor, defasado perto do que a gente tem hoje de cenário versus o que a gente tem hoje de produto. Então quando chega essa nova noiva, né, essa noiva que vai começar aí a ver e orçar um casamento para Um novo 2023. cliente. Exatamente. Esse fornecedor consegue estruturar um contrato que é condizente com a realidade que a gente está hoje. Então ele consegue, de fato, se estruturar para atendê-lo. Porque ele precisa fazer a roda voltar a Exatamente. girar, né? É. Ele está pagando uma conta passada, muitas vezes Uhum, uhum. esse dinheiro já foi gasto, né? O que a gente Exatamente. dizia, você teve muita quebradeira no mercado, não? Agora a gente começa a sentir as empresas que estão sofrendo mais esse processo, sabe. Então a gente teve grandes nomes que também, né, não Deixaram de sobrevi existir. exatamente, não sobreviveram, mas como em todos os mercados, e ao mesmo tempo eu acho que
todos os fornecedores desse meio são muito de evento geral, né, foram muito fortes e muito guerreiros e ao mesmo tempo eu vejo que houve uma união do mercado como nunca tinha havido antes, assim, sabe, nesse sentido. Porque foi muito um ajudar o outro, vamos fazer isso acontecer e fazer essa roda girar, mas assim, já vejo super uma luz no fim do túnel, as coisas já estão Você está vendo? melhores. Porque, então, isso que eu queria saber, o que é que você imagina para esse Uhum, próximo período? Vai, já pensando 2023, uhum. no cenário econômico, de negócios e tal, o que que vocês estão sentindo? Essa nova noiva, ela está Ela tá vindo? super vindo, ela tá vindo muito mais imediatista, eu não sei se isso é causado por um certo medo do que rolou, sabe, então é uma noiva que Quer casar? Quer quer casar? casar, não tem mais essa noiva que quer esperar às vezes muito tempo, sabe, então Quanto é um tempo porque que... normalmente a gente acaba considerando em torno de 12 meses para o planejamento. É, então mais ou menos isso. Para escolher um vestido, por exemplo, acaba sendo em torno de 8 meses a 12 meses também, sabe. E a gente tem noivas, teve cases agora que chegou uma noiva de uma semana para outra, assim, tipo: "Nossa, quero um vestido de noiva". E tipo, nada, não, aí Tá às vezes grávida? acontece, vai fazer acontecer. Já tive histórias também que eu já ouvi lá na loja de assessoria que falou: "Cara, vai fazer todo um casamento inteiro, que não tinha nada planejado, em uma semana". Então, são casos bem exceções, mas ao mesmo tempo a gente vê que existe uma questão de, tipo, de 6 meses, né, antes a gente não via tantos casamentos de 6 meses, de 4 meses, então a gente vê que existe um pouco mais esse imediatismo. "Putz, quero casar e fazer acontecer agora". Fala uma coisa para mim que você me contou ali que as pessoas não sabem. Hum, Acho que não. hum. Os diferentes, os novos perfis de casais Ah, que legal. tem, de novos perfis de casamento, na verdade, né? É. Eh, a gente conhece o convencional, né? Fora o convencional, você disse que já tem mais uma infinidade. Você falou um pouco no começo, Muito. mas queria que você contasse um pouco Cara, que quais houve são esses perfis. uma mudança muito grande de comportamento, né, de sociedade mesmo. Então, antes o casamento ele era bancado ali pelos pais, eu tinha uma questão de uma família mais tradicional. Dentro desse casamento eram casamentos para 500, 600 pessoas, porque iam ter os convidados dos pais. A partir do momento que eu tenho os convidados dos pais, pessoas que trabalham com os pais, às vezes investidores daquela empresa, enfim, existe uma necessidade de uma certa formalidade. Então eu como noiva, eu tenho que não posso estar usando um decotão, por exemplo, né, então eu tenho que seguir uma certa tradição, eu não posso não ter uma figura religiosa ou do Estado ali, né, oficializando essa união. Então eu tinha uma série de regras, de protocolos que a partir do momento, né, que os noivos passam a decidir por eles que eles querem casar, que eles vão arcar com esses custos do casamento, eles começam a reduzir essa lista, porque custo de casamento ele interfere diretamente no número de pessoas, então eu pago por pessoa. Então dentro desse processo eu começo a reduzir e quando eu reduzo eu acabo tirando, né, cortando aí os amigos dos pais, então eu acabo tendo uma proximidade muito maior com aquelas pessoas que já me conhecem, que são conhecidos do meu noivo, por exemplo, e eu consigo ter muito mais liberdade de decisão. Então eu posso casar com o vestido que eu quero casar, posso fazer o casamento do jeito que eu quiser, eu não preciso mais ter um empratado, eu posso ter um finger food, eu não preciso ter, por exemplo, uma figura religiosa ou do Estado e posso ter um amigo meu celebrando, que isso se tornou muito comum, é muito mais fácil você encontrar ali um amigo, um irmão. Como é o nome desse profissional? Ele é um celebrador? A gente tem 2 cenários, então a gente tem desde os amigos que de fato celebram, né, então tipo, sei lá, você quer e aí você vai pedir para alguém celebrar o seu casamento, seu irmão, seu filho, pai, enfim, ele vai fazer esse casamento, então não necessariamente ele tem uma profissão, mas tem as pessoas que falam assim: "Ah, eu quero alguém diferente para falar, mas ao mesmo tempo eu não quero que seja ninguém da minha família, porque eu não sei se vão falar coisas que eu quero ouvir ou não", então eu contrato esse serviço que se chama o celebrante de casamento. Então, esse celebrante vai entender esse casal e vai conduzir a cerimônia ali dentro daquilo que os noivos esperam. Então, né, você tá pagando, você tem um briefing, então você sabe que vai seguro ali, versus às vezes entregar para o irmão, ou enfim, Sei. fazer a cerimônia. Então, é isso. E dentro desse cenário foram surgindo novas profissões, né? Então, o celebrante há 6 anos atrás não existia, não existia uma categoria do mercado de casamento que é celebrante. Hoje você tem, não só tem a categoria, como você tem formatos diferentes dessa categoria, né? Então, eu acho que vai se expandindo e vai se criando novos caminhos, assim. E esse mercado é bem criativo, então cada vez tem uma tendência nova, sabe? Isso colabora um pouco até para essa retomada, né? Eu acho que Aham. você tem
consegue passar um portfólio maior de, Sim. para entender. Eu fico imaginando que o mais difícil, para vocês não é mais, mas o mais difícil é realmente identificar o perfil mesmo da pessoa, para saber aonde você leva. Você me contava um pouco ali que a Casa Amarela, por exemplo, tem vários tipos de atendimentos, ou sei lá, vários tipos de produto, vários tipos de espaços É. que atendem noivas diferentes e tal, né? Porque você não pode encaminhar uma noiva para um lugar errado que frustraria todo o processo, Sim, né? e é muito importante, na verdade, hoje a gente acaba sendo uma marca, de vestido e que ela acaba sendo um pouco diferenciada no sentido de volume mesmo, né, de quantidade de noivas que a gente atende, porque é isso, como eu tenho, vestidos de estilistas diferentes, eu consigo muitas vezes atender um número maior aí de clientes. Então dentro disso, eu preciso ter esse filtro e entender quem é essa noiva, tanto para que a experiência dela seja mais completa, para que o tempo dela seja mais assertivo e tanto que a gente consiga atender ela de uma forma mais eficaz. Então a gente passa hoje para uma central de atendimento online, né, então essa noiva quer agendar, Faz um quê? ela pode, depende do por onde ela vir, né, ela pode vir pelo site, pode vir pelo Instagram, ela pode vir por ads, por campanhas, enfim, por uma assessora, então depende do caminho que ela vier, ela cai nessa central de atendimento e a gente vai entender o perfil dela. Vai conversar mesmo com ela, "Nossa, quando você vai casar? Você já tem data? Você não tem data?", entender se ela já está madura para o processo de escolha desse vestido, ou se às vezes ela vai ter que ter um passo antes, quanto ela está disposta a investir, que tudo isso é importante justamente para não haver frustração dentro do processo. Porque aí pensa se ela chega numa loja, ali a consultora vai lá e começa a mostrar tudo que a gente tem, só que às vezes o budget dela é um X e o vestido que ela amou e se apaixonou é 2x. E aí aquilo vai frustrar ela no processo, então ao invés de ter uma experiência super positiva, acaba deixando ela chateada, sabe. Então, a gente entende desde questões disso até uma questão de estilo e de perfil. Então não adianta eu mandar ela pra Casa Amarela, que é a loja da Casa Amarela mesmo, se ela é um perfil mais clássico e tradicional e mais romântico, que a Rosa Clará, como loja e franquia, vai ter mais perfil dela, sabe. Tudo fica na mesma vila, uma vilinha fofa e pequena ali nos Jardins, mas ela consegue super ir da Rosa Clará pra Casa Amarela, mas a gente tem as consultoras diferentes, perfis de vestidos diferentes. Eu queria entender o que que o mundo digital Uhum. ajudou o setor de vocês. Uma das coisas que você já me disse foi esse atendimento online, que é uma coisa que vocês implantaram nova. Não digo nova porque tempos Aham. modernos, né? O que mais o mundo digital ajuda uma pessoa, uma empresa como a Casa Amarela ou como tantas outras do mercado Uhum. a melhorar a experiência ou a vender vestido? E a escolher os produtos também pela internet, Uhum, uhum, existe esse tipo de coisa, uhum. vocês fazem ações online. Eu queria saber também um pouco se você tem esse olhar, né, de como fazer, como Sim. a Casa Amarela se promove no mercado, né? Porque eu acho que é uma dica legal ali para dar para Super. Não, eu acho que é fundamental, né, eu acho que hoje quem não tá na internet, não é visto, não é lembrado, eu acho que você precisa estar. E muito voltando daquilo que a gente falou, né, pra noiva é tudo muito novo esse meio de casamento, quando ela se torna noiva é muita novidade. E não adianta só ela achar bonito uma referência no Pinterest, por exemplo, ela quer saber aonde ela vai encontrar aquele vestido, do que é feito aquele vestido, se aquele vestido vai vestir ela bem ou não, se combina com o que ela tá buscando ou não, e a noiva ela tem esse receio de falar assim: "Putz, eu quero saber se eu tô no caminho certo ou não". Então, dentro desse cenário, a gente precisa ir munindo ela de informação, sabe? Então, hoje a gente tem, inclusive, um time de conteúdo interno, onde ele é capacitado justamente para trazer muita informação fazer o para essa funil noiva. lá, trabalhar o funil, Exatamente, para trabalhar esse os funil. toques que você falou, porque ela precisa começar a se Super. aculturar, né? Porque ela precisa ter informação, pra ela entender que inclusive na Casa Amarela vai ter o vestido dela, pra ela entender qual assessoria faz parte do perfil que ela tá buscando, porque eu tenho E esse assessoras. processo demora, assim, às vezes, para ela, Demora. sem ser essas loucas que querem casar em uma semana, mas é Não, assim, demora. Essa jornada dela, ela é um pouco mais longa, né, sei. então, na verdade, às vezes ela tá num processo é isso, às vezes ela nem é noiva ainda, e ela já segue a Casa Amarela, já interage com a gente. Só que, assim, ela sabe que na hora que ela se tornar noiva, ela vai vir aqui. Da mesma forma que eu tenho uma menina que acabou de ficar noiva, e ela tá num processo de pesquisa, então ela tá ali só olhando, analisando, vai tirar as dúvidas, até chegar o momento que ela tá madura pra ir na loja. Tem aquelas que vão na loja, querem experimentar, mas ainda não fala: "Putz, não sei se é isso mesmo que eu quero", e aí voltam mais uma vez e entendem. Então, toda essa jornada, com certeza a internet foi muito importante para trazer informação de fato para ela, sabe? Sei. Ó, nós temos dois momentos importantes no programa. Um chama Mãe de Ná. Você já É, falou um pouco, mas eu quero só se reforce. Como vai ser 2023 para o mercado de casamento. casamentos?
Eu acho que vai ser bem positivo, na Ana verdade. Diná. Ana de lá, vamos lá. Eu acho que vai ter muito casamento, eu acho que a gente vai ter, noivas mais empolgadas, no sentido de falar: "Poxa, eu vou esse ano vai ser meu ano, não estamos mais em pandemia, as coisas vão acontecer de forma mais fácil". E ao mesmo tempo eu acho que é isso, é um mercado que, mesmo na pandemia, ele não parou de acontecer, ele parou as festas, mas não parou a vontade ou o desejo de casar. E eu acho que agora que a gente está num cenário muito mais estável, né, e as coisas estão acontecendo de novo, eu acho que é um cenário muito positivo do que vem pela frente. Ainda mais porque os fornecedores já conseguiram entregar, até o final do ano, já entregam todos os casamentos que tinham para entregar dentro desses últimos 2 anos, então vem como se fosse uma folha em branco nova para poder construir uma nova história e fazer o business ir para outro patamar, sabe? Muito show isso, muito animador. Sim. Tem um outro momento que a gente criou recentemente, eu não posso falar quando, é, é um momento da estratégia do Oceano Azul. O Oceano Azul a estratégia do Oceano Azul é um livro que Aham. fala um pouco sobre mares nunca navegados, né? Uma maneira que você tem de tentar posicionar um negócio que você vai criar Uhum, e fazer uma coisa que ninguém fez, né? uhum, Você pensando como empreendedora, né? Desse seu uhum, outro lado freelancer, para tudo, é, você usa, ainda que de maneira é, pessoal, sei lá, uhum. um pouco dessa estratégia, ou o que você daria de dica para quem está nos ouvindo ou nos assistindo Uhum. para iniciar um trabalho como uma estratégia de Oceano Azul? É mais do que um diferencial, é trabalhar, é um diferencial também, mas é trabalhar no novo, né? Existe isso no seu mercado? Isso passa pela sua cabeça? Não, com certeza. Eu acho que é muito desafiador dentro do mercado de casamento, porque ele acaba sendo um formato que é semelhante por anos, né, então na verdade ele é muito, vamos dizer, igual, Repetitivo? repetitivo pode ser, mas bem entre aspas, na verdade, mas é o mesmo formato que você vai replicando todas as vezes. Eu acho que existem mudanças na forma como se casa, mas às vezes o sentimento e o significado e o formato ele acaba sendo igual. Só que eu acho que vem muito como desafio para as próprias empresas em como se inovar dentro desse processo. E principalmente para os fornecedores em como encontrar aquele brilho no olhar para aquelas marcas que já estão há 20 anos trabalhando com isso. Então, como eu trago uma nova perspectiva, algo que me empolgue mais? Como é que eu trago algo, às vezes, que é escalável para um negócio? Porque eu estou falando de business que são muito ligados a pessoas, né? Então, assim, né? Difícil escalar, né? Exato. Então, como é que eu trago novos cenários, novas realidades para esse meio? Então, eu acho que é muito desafiador o mercado de casamento, porque a noiva também exige que seja muito pessoal. Então, eu acho que isso é muito desafiador, mas eu acho que existe muita possibilidade. Acho que o online ainda vem para poder agregar em muita coisa, e Você ao mesmo acredita tempo em algumas coisas online, assim, que podem. Sei sim, lá, você está montando agora um negócio de casamento, você saiu de lá, não sei o que, não sei o que, ela fala, vou montar um negócio. Mas eu não vou montar um negócio igual todo mundo monta. Talvez você eu acho migraria que pro... eu acho que não, na verdade hoje eu iria muito mais para um cenário mais B2B do que B2C, assim, sabe, Ah, é? porque eu acho que hoje, conhecendo o mercado do jeito que eu conheço e vendo as oportunidades que tem, às vezes eu acho que sente por exemplo, aquela pessoa que vai ser um fotógrafo, ele é cara, ele é muito bom em ser fotógrafo, ele é muito bom em tirar foto, ele é muito bom em fazer aquilo que ele faz de melhor, mas às vezes ele não tem toda uma questão de estratégia de conteúdo e de informação e de divulgação e de social media por trás, sabe? Então, às vezes eu Mas você está penso falando do fotógrafo, você está falando do fotógrafo pro casamento? do casamento, no mercado de Ah, tá. casamento. Então, às vezes ele tem aquele olhar de tudo, mas cara, como eu vou expandir minha marca? Como eu vou trabalhar meu branding? Como eu vou levar minha marca para outros patamares e encontrar outras coisas? Falando do fotógrafo, pode ser o decorador, pode ser assessoria, Mas aí pode estou ser vendo aqui uma quem consultora, sabe, uma quem consultora, sabe não, alguma ou coisa. eu vou dizer uma professora, mas assim, de repente uma conteudista que vai falar para os nichos, contar um pouco da sua Quem experiência, sabe? né? Não, é disso que você está falando, não? Então quem sabe, na verdade, mais uma questão mesmo, como se fosse uma agência de PR, sabe, assim, Sei, eu acho sei. que existem Existem frentes para agências de isso. PR, não? Então, para o nosso mercado não, então é um mercado que ao mesmo tempo ele Tá, eu vou abrir uma não vem ser meu sócio então, é isso. agência de PR. Na Fechou. verdade, eu acho que é um mercado que gira muito dinheiro, que tem muitos profissionais bons, mas ao mesmo tempo tem pouca informação, sabe. E você precisa entender, porque é um perfil comportamental muito específico da noiva. Então eu acho que isso é importante. Então, às vezes, pensando no Oceano Azul aí, eu acho que existe uma grande entrada aí para você ter comunicação de fato segmentada para esse nicho que
gira muito, sabe? Eu sei, e Uhum. assim, eu achei muito legal isso, o que os fornecedores novos, pessoas que vão entrar nesse mercado e Aham. não são experientes ainda, elas também precisam entender, através talvez de um PR, Uhum. como funciona, como a banda toca, né? Você fala, cara, eu vou pegar todo o meu know-how e vou. Então, assim, você é um fotógrafo, você vai me contratar para Uhum. eu te mostrar como você deve agir nesse mercado para alcançar tal e tal e tal objetivo. É isso ou não? Total. Então, ainda tá em processo de Não, não, estudar, mas sei, eu só uma acho que ideia. então, mas Já eu acho que registrei. Sim, registrei. então, mas eu acho que são ideias, porque para poder desenhar, assim, é muito embrionário essa ideia, mas Sei. pensando nesse cenário, eu acho que é meio que isso. Porque esse mercado, ele é totalmente baseado em relacionamento, sabe? Então, é o que eu te falei logo no começo. As empresas, elas buscam fornecedores que são próximos e são parceiros. Então, você vai criando a sua rede, você acaba tendo novos jobs. Só Sim, que como sim. é que você entra nesse mercado e cria a sua própria rede? Como você entra numa rede que já foi construída, sabe? É Então, um mercado como fechado ou não? é um mercado que tem as suas preferências, vamos dizer Sei. assim, sabe. Modus Eles operandi já. Ah, de preferência de fornecedor. porque, Tá? cara, eu como assessora A assessora manda, a arquiteta manda na obra. é que assim, eu como assessora, cara, tô conduzindo, sei lá, 40, 50 casamentos no ano. Eu quero Porra, trabalhar com aquela pessoa que, cara, vou mandar um WhatsApp, cara tá tudo foda, o cara certo, entrega, entendeu. Tipo, o meu. cara vai entregar, eu não vou ter dor de cabeça. Ana, tô, se vira. Mas elas também são muito abertas a novas experiências e novas pessoas. Mas como é que eu confio pra saber se aquela empresa nova vai também me entregar ou vai me dar menos dor de É, cabeça? Eu não quero pagar pra ver, porque eu quero é, o meu cliente feliz no final. Então, na verdade, é muito importante essa rede de networking mesmo, e por isso que o nosso mercado tem muitos eventos também feitos para o próprio mercado, porque você precisa fomentar e também conhecer coisas novas, mas também entender se aquilo faz sentido para o são seu muitos dia a eventos dia. do mercado? Qual é o A principal? gente tem bastante, né? Na verdade, a gente tem Tem o mais desde foda, assim, não? Mais desejado, ah, esperado? tem um esperado tem, ó, por exemplo, a Constância Zan é um super blog do mercado de casamento, e ela faz a CZ Connection, que na verdade ela foi super incrível desse ano, por exemplo, que foi na Sala São Paulo, então teve uma super apresentação de orquestra e tudo, e é um evento basicamente para networking, sabe? Então lá normalmente é o creme de la creme do mercado de casamento, então são os melhores, foram 600 fornecedores esse ano, então acaba sendo bem positivo. Mas que nem esses, existem encontros menores, existem, na verdade, também muitos grupos no WhatsApp, por exemplo, de troca entre assessores com assessores. Não existe tanta competitividade assim dentro desse meio em relação a Há um respeito categorias. ali. Existe muito. Principalmente na pandemia, né? Então, na verdade, às vezes eu era uma assessora que tava, cara, não conseguia fazer aquilo, eu me juntava com outra que conseguia me ajudar e pensar numa solução. Então, houve essa união muito grande do mercado dentro desse momento difícil que a gente passou, sabe? Poxa, que legal. E, assim, ó, tem uma perguntinha aqui, É. falando sobre saia justa. Você passou por várias, né? Não sei, você e as empresas das quais você falou, os assessores e tal. Aham. Tem uma assim na sua cabeça que você fala, cara, nós passamos um problema uma vez, tá? Uma saia justa. Porque na verdade, eu queria saber como sai de uma saia justa, né? Tem É, que ter muito jogo de cintura, na verdade, assim, sempre, sabe. Mas na verdade já teve momentos que, por exemplo, putz, tem tanta história, mas assim, deixa eu lembrar uma, assim, mais icônica. Já teve situações, assim, que é isso, a gente lida muito com o emocional, vou falar uma coisa mais que emocional, que nem envolve tanto, vai, o job description de produção, mas era uma noiva que era muito brigada com a madrasta, e aí, na hora e era tudo num destination wedding, então estava todo mundo no mesmo hotel, numa cidade do interior de São Paulo. E aí, na verdade, eu precisava ir lá buscar a chave do carro, sei lá eu pra quê, no quarto dos pais dos noivos, e estava lá a madrasta. E, cara, na hora que eu entrei, o vestido da madrasta era branco, tipo noiva, 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 assim, sabe, assim. E é uma coisa que hoje se sabe que em casamento não se usa branco, a não ser que a noiva fale: "Hoje vai todo mundo de branco", sabe, que existem casamentos assim também, onde todos os você fala, convidados vão de meu, branco. porra. E como é que vai ser para lidar com isso? Porque na verdade já existia uma briga muito grande, então como é que você lida? E ali é muito no emocional, porque como é que você também passa uma informação dessa para a noiva, para não desestabilizar ela dentro desse cenário, porque é o dia dela, ela não tem que ficar puta, opa, não quer ficar brava, Nem porque puta, nem brava. então, exatamente, você não quer que ela fique chateada dentro do processo, porque é o dia dela, mas ao mesmo tempo como é que você não conta uma informação dela, não dá pra ela chegar lá e ver a outra noiva. Então existe uma questão de ter um jogo de cintura de como você vai falar, ou como você vai passar essa informação, que é uma informação que pra ela seria muito relevante, sabe. Dependendo de outro cenário, tem noivas que nem estão ligando, nem nada, mas nessa em particular, ela queria muito saber. Então era a forma
forma que ia conduzir, e aí a noiva que toma a decisão final do que ela quer que Se faça. ela manda matar, madrasta, Então ela mandou colocar a madrasta na última mesa, que ninguém via, na última cadeira. E aí vai também todo um processo de assessoria de ter um jeitinho de como você vai falar para aquela madrasta, que bem ou mal tá casada com o pai da noiva, né? Então existe uma certa importância ali naquele cenário. que ela vai ficar lá no fundão. Cara, se ela quer que ela ia te matar. Então tem coisas assim. Mas tem uma história muito boa que eu vou falar, juro que Conta. vou ser rápida. Não. Mas que esse não foi nem comigo, foi com uma consultora que me contou uma vez. Que é essa, cara, eu fiquei em choque. Chegou a noiva lá, né, e elas começam o processo de atendimento. Aí falou assim: tudo bom, me conta um pouco, né, do seu casamento, você já tem data? Ela falou: não, ainda não tenho data. Você já tem espaço de casamento? Não, ainda não tenho espaço. Então tá bom, então me conta um pouco do seu noivo, como é que é a história de vocês, pra eu te entender um pouco mais. Aí ela falou assim: não, então, eu não tenho noivo ainda. Aí ela falou: como assim você não tem noivo? Não, é que acontece, eu fui numa vidente, e ela falou pra mim que eu ia casar muito rápido. E aí eu já tô antecipando as coisas, sabe? Então já quero ver um vestido de noiva. Aí a consultora ficou olhando e falou assim: cara, não é possível um negócio dele. Eu falei: mas, né? Vou aqui, vou fazer o atendimento. Ela vendeu, a mulher saiu lá com um vestido que não foi barato, saiu com o vestido, foi embora, entendeu? E ela comprou um vestido porque a vidente disse que ela ia casar sem ter noivo, sem ter data, sem ter casamento. Foi isso, tem umas coisas assim bizarras que acontecem, cara. Será que ela arrumou o cara, meu? Gente, sou louca pra saber. Aí nunca ninguém Vamos ligar para perguntou. ela? Tem aí o número? Gente, sou louca pra saber. Nunca ninguém quis ligar pra saber, pra ela não Bom, pedir pra devolver o vestido, entendeu? exatamente. Fala, pô, imagino eu que ela tinha. Deixa que ela passar um ano de deixa contrato, passar. qualquer coisa. Eu gostei muito desse olhar aí da serenidade, né? Do momento da serenidade, né? O saia justa ele se resolve muito com esse. Vocês têm pessoas ali, psicólogos, né, Uhum. presentes, né, para poder baixar a bola de quando acontece um problema grande, né? Eu queria saber de vocês, estamos chegando aqui no momento final, tem uma musiquinha agora. Se você tem uma referência no seu ramo, uma referência da sua vida, alguém que te inspira, te inspirou, Uhum. algum nome, como é isso para você? Cara, é muito louco, porque nesse mercado, a gente acaba tendo várias referências, porque na verdade a gente acaba dividindo em muitas caixinhas de categorias, assim, É, né. sim, Então eu verdade. posso falar em cada E também cada caixinha. momento da sua vida, Exato. Eu acho que tem pessoas que foram muito marcantes na minha trajetória e que eu tenho muito como referência, que são muito importantes para mim, assim. Mas dentro desse processo, eu acho que a gente falou muito sobre assessoria aqui dentro desse caminho, mas é uma mulher que eu admiro muito pela história que ela tem, é a Jamila, da Já Eventos, que chama, porque ela tem uma história muito incrível da onde ela saiu para tudo que ela construiu, e hoje ela é uma referência não só para mim, mas para o próprio mercado de casamento. Inclusive, vai ser assessora da minha irmã também, fiquei super feliz quando ela topou fazer o casamento dela. E ela tem esse know-how e conhecimento, e ela faz tudo com um sorrisão largo no rosto, e eu já vi ela passar por cada perrengue, que eu já fiz muita coisa com ela também. E, cara, ela nunca deixa nada abalar ela, e ela tá sempre lá em cima, sabe? Energia lá em cima. Então, eu acho que eu admiro ela por toda a trajetória que ela construiu. muito bom. Jamila vai ficar feliz quando ela ouvir. Beijo já, saudades, amiga. Arrependimento? Você tem algum? Hum. Eu já tive Sá. arrependimentos. Não, mas eu já tive arrependimentos, mas ao mesmo tempo eu penso assim: "Cara, se eu não tivesse entrado naquele caminho, naquele momento, talvez eu não tivesse hoje aqui com a bagagem que eu tenho, que eu acho que hoje me faz muito bem", sabe. Eu acho que eu me arrependo às vezes quando eu dou o passo, mas depois eu olho os aprendizados que eu tirei dele e faço assim: "Tá bom, fez sentido", sabe. Então não tem um arrependimento assim que você fala. É melhor definir o que é arrependimento, né? Redefinir, né? Exato. Redefinir aquilo que foi, que de Porque dentro repente. do processo, por exemplo, na pandemia, eu cheguei a sair do mercado, fui trabalhar com live commerce, um produto de tecnologia totalmente diferente. Atendia, tipo, Givenchy, Dolce & Gabbana, outro cenário, outro universo. E poderia cogitar isso um arrependimento, mas não foi, assim, pra mim foi muito importante eu sair e ver o quanto o mercado de casamento era importante pra mim, sabe? E o quanto eu aprendi dentro desse universo de live commerce, de startup, de uma outra formação de empresa, e o quanto isso me somou como profissional hoje. Então eu não vejo como uma perda de tempo, um arrependimento ou teria feito diferente, porque para mim foi positiva. Eu vou te fazer, eu vou pegar essa pergunta aqui final e Uhum. vou dividir, fatiar ela em duas. Eu quero que você que você dê uma mensagem Uhum.
para quem é de eventos. Agora não generalizar um pouquinho mais. Depois a gente faz a segunda para mais No específica. meio, Você tá. tem assim uma. O que que você falaria para uma pessoa? Vamos dizer que fosse uma pessoa que estivesse começando na área, ou que vai começar um projeto, né? Não Uhum. necessariamente ela vai começar em eventos, mas ela vai começar um evento. Dá uma dica aí. Nossa, fato que é muito planejamento, muita organização e principalmente no mundo de eventos é você ser mãe de Ná, como você falou antes do seu exercício, você precisa prever tudo que pode dar bosta, tudo que vai dar errado, é isso que você precisa saber. Porque se você consegue mensurar previamente o que pode dar errado, você consegue se planejar melhor e você consegue tentar prever uma solução e mesmo assim vai dar errado alguma coisa e você tem que ter cabeça fria para poder lidar com aquela situação e saber como você vai contornar. Então, eu acho que é planejamento, olhando para aquilo que pode dar errado e ter paciência. Vai, às vezes, sim, deu tudo errado, cara. Você tá no meio do fuá, todo mundo gritando na sua orelha, todo mundo te chamando, vai no banheiro, dá um grito, volta, coloca a cabeça no lugar e pensa em uma solução que você vai encontrar um sentido. Mas é legal, né? É incrível, eu amo aquela loucura, gente, é uma delícia. E agora fala, dá mensagem para quem quer fazer casamento. Não faça! Você tá Não, louco? fazer casamento. Eita, é tipo Você isso. tá louco? Não, Tá com churuco? fazer casamento é muito legal, porque assim, cara, é correria, é loucura, é tudo, mas ao mesmo tempo existe uma satisfação tão grande de você ver, afinal, está todo mundo ali para poder celebrar o amor de 2 pessoas que decidiram hoje estarem juntas, assim, né? A gente não vive mais uma sociedade que você é obrigado a casar. Pelo menos é o que se espera, né? Então, quando 2 pessoas decidem estar ali, celebrar o amor delas e ver elas tão felizes e a família tão feliz e todo mundo é uma gratidão tão grande que rola no final do casamento, né, isso, os noivos chegam no final e falam assim: "Cara, foi o melhor dia da minha vida". Até noivo que tem casamento surpresa, né, tem noivo que nunca participa de nada, só chega no dia, não sabe o que vai acontecer e tudo mais, até eles falam assim: "Nossa, não esperava que eu fosse usufruir tanto dessa experiência". Eu acho que essa gratidão e fazer parte de um momento tão marcante na vida de 2 pessoas é muito gratificante, então acho que vale muito a pena você se E arriscar nisso. também é planejar? Com certeza. A dica um vale também pro Para o dica 2? 2. E o bom da dica 1 é pra quando a gente fala de casamento, é que bem ou mal, a estrutura de um casamento, ela é muito semelhante. Os noivos vão fazer suas adaptações e suas personalizações dentro do que eles querem, mas eu tenho uma mesma estrutura de cronograma, de formato, de fornecedor, de montagem. Então, conforme você vai pegando bagagem, conforme você vai entendendo esse cenário, é muito mais fácil você prever o que pode dar errado. Ou você sempre sentar, é importantíssimo no final de cada evento você sentar e anotar seus aprendizados. Falar, cara, aqui eu vou precisar de mais uma pessoa na minha equipe. Em casamentos assim, eu vou precisar de alguém para fazer a parte de recepção para outra e cuidar da noiva. Ou eu vou precisar ter alguém que vai ficar focado só para cuidar de atrações especiais que vão estar na festa. Enfim, você vai adquirindo as suas experiências e com isso, cada casamento você vai ficando mais craque e vai ficando mais fácil. Ai, ai. Ana, Tá querendo casar? eu tô querendo casar, cara. Então Eu bora, quero, bora fazer esse casamento. eu quero te agradecer, foi muito bom a tua Ah, vinda adorei. aqui. Espero que você também tenha Sim, curtido. adorei, foi muito As legal. dicas foram muito legais. E para você que assistiu o nosso programa, acho que foi um casamento perfeito para o Backstage ter trazido a Ana, uma pessoa tão agradável, tão simpática e tão por dentro do mercado dela, que acho que com certeza dicas legais ficaram para você. O Backstage volta dentro de uma semana, você já tem outros capítulos, episódios. Nós estamos agora no Spotify, e, além do canal do YouTube. Eu espero que você acesse outros episódios, esperando você lá e estaremos de volta. Valeu? Obrigado.